Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com exercícios resolvidos no Portugal. Então fazia tempo que a gente não trazia nenhum vídeo aqui, né? Então trazendo mais um vídeo aí de seguidores que sugeriram, né, a resolução de um exercício um pouco mais complexo, tá? Então talvez este vídeo fique um pouquinho mais longo. Bom, mas vamos a ele então, tá? Então deixa eu fazer a alteração aqui. Bom, o que esse exercício pede? Tá? Então, ele pede para elaborar um algoritmo para calcular a multiplicação entre uma matriz A e uma matriz B, máximo 100%, ou seja, tem que se criar as matrizes, né, definir o tamanho delas de no máximo 100%. Tá? Solicitar ao usuário para que insira as dimensões de ambas as matrizes. Então, eu tenho que no programa criar as matrizes, né, declarar as matrizes 100%, mas o usuário que vai definir o tamanho delas, tá? No máximo 100%, lógico. Então, verificar se é possível realizar a multiplicação. O número de colunas da matriz A deve ser igual ao número de linhas da matriz B. Tá? Então, essa é uma condição de multiplicação entre matrizes. Se não, encerrar o programa. Se sim, prosseguir para a inserção das matrizes, imprimindo-as ao final e apresentar o resultado da multiplicação matricial. Bom, pessoal, a multiplicação talvez não seja algo tão trivial, né? Então, eu peguei aqui o site do Brasil Escola, tá? Dei uma pesquisada aqui sobre multiplicação de matrizes, que a gente tem umas regrinhas básicas. A primeira regra que a gente viu ali, tá, é que as dimensões das matrizes a gente tem que levar em consideração o número de colunas da matriz A e o número de linhas da matriz B. Só é possível fazer a multiplicação se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Neste exemplo aqui, a gente tem uma matriz aqui A 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. E a gente tem a matriz B 2 por 5. Então, a gente tem 2 linhas e 5 colunas. Tá? Neste caso, é possível fazer a multiplicação, porque o número de colunas do A é igual ao número de linhas do B. Tá? Então, a gente gera uma nova matriz. Essa nova matriz vai ser o número de linhas de A pelo número de colunas de B. Tá? E aí a gente faz a multiplicação. A multiplicação também tem uma regra bem específica que a gente tem que cuidar. Tá? A gente tem que relacionar as linhas com as colunas. Tá? Então a gente relaciona as linhas da matriz A, no caso, né, ou da primeira matriz, com as colunas de B, da matriz B. Tá? Então como que eu obtenho um novo elemento, por exemplo? Eu tenho a matriz A, aqui eu tenho o elemento A1. Tá? Eu tenho a matriz B, elemento B11, tá? Aqui A11. Como que eu obtenho um novo elemento da nova matriz C11? Tá? Eu vou pegar os elementos da linha, relacionar com os elementos da coluna. Então, eu vou pegar A11 vezes B11. Então, eu vou pegar esse elemento e multiplicar por esse. Mais A12, ou seja, este elemento, multiplicar pelo B21, por este elemento aqui. Mais o A13 pelo B31. Tá? E como encerra o tamanho das minhas relações aqui que eu tenho, né? Aí eu calculo o valor do meu primeiro elemento. Tá? E assim eu executo sucessivamente para todas as relações das linhas e colunas. Tá? Então, isso aqui talvez não seja um processo tão trivial assim à primeira vista. Tá? Então, a gente vai ter que criar uma nova estrutura de controle, né? Na verdade, dependendo do tamanho das nossas linhas e colunas, tá? A gente vai ter que criar uma estrutura para guardar essas multiplicações e somar. Na verdade, o que a gente tem aqui é um somatório, né? Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de controlador, tá? E que eu vou ir acumulando esses valores, tá? Então, dentro da estrutura
para aninhado, eu vou criar outra estrutura para, só para percorrer essa parte da matriz, tá? E aí eu vou acumulando essas multiplicações, tá? Ou seja, eu executo a multiplicação, somo com o acumulador, faço a outra multiplicação, somo com o acumulador e assim sucessivamente, até eu percorrer todos os elementos da linha e da coluna. Eu posso ver que a quantidade de número aqui é o mesmo que tem aqui, tá? Por isso que a multiplicação é possível, a nossa primeira condição. Tá bem, pessoal? Aqui tem um exemplo que a gente pode até testar depois. Tá? Até eu vou deixar esse exemplo aqui para a gente preencher com os mesmos valores aqui. A gente ver se a gente obtém a mesma saída aqui embaixo. Tá? Bom, vamos para o código propriamente dito, né? Então a gente vai começar declarando as nossas matrizes, tá? Deixa eu começar aqui. Talvez o código fique um pouquinho extenso, tá? Então eu vou declarar inteiro porque fica mais fácil, tá? Então inteiro, uma matriz A. Nossas matrizes são 100 por 100, né? O máximo, tá? Então o máximo que as nossas matrizes podem ter é tamanho 100 por 100, tá? Mas o usuário que vai entrar com essas informações, tá? Então, vou apagar aqui. Eu vou colocar uma matriz B. E a matriz C é o que eu vou calcular, tá? No caso, se existir a matriz, tá? O que eu preciso também, tá? Eu preciso que o usuário informe, tá? O lado do A, tá? A coluna do A, ou seja, eu preciso informar lado não, as linhas, né? As linhas do A e as colunas do A. E a mesma coisa, linhas do B e as colunas do B. Tá? Aí com isso eu já consigo fazer o meu primeiro teste para ver se as matrizes existem ou não. Tá? No caso, a multiplicação existe. Tá? Eu vou colocar assim, ó, insira o número de linhas da matriz A. Tá? Vou colocar leia. Vou ler o número de linhas BA. Beleza. Agora eu vou copiar, tá? Só para agilizar aqui um pouco, tá? Então, vou ver. Agora insiro o número de colunas. Colunas de A. Bem, agora eu vou colocar colunas de A. Vou fazer a mesma coisa agora, tá? Eu já poderia colocar aqui, tá? Inserir o número de linhas da matriz e o número de colunas da matriz B, por exemplo, tá? Mas vocês podem colocar direto aqui ou depois, tá? No caso aqui, eu vou colocar depois porque eu já vou colocar o preenchimento da matriz, tá? Mas de repente vocês podem deixar para depois, tá? Eu vou colocar x enquanto x. E daí ele já informa o número de linhas, o número de colunas e já preenche a matriz, tá? Vou pegar enquanto x for menor. Agora a gente tem que começar a tomar alguns cuidados, tá? Enquanto x for menor que o número de linhas do A, então x mais mais. Beleza? Agora eu vou colocar outra estrutura aninhada aqui, né? Outro para, como é uma matriz, né? Então inteiro y. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar x, y e z. Tá. Tirar aqui. Só para agilizar um pouquinho, tá, pessoal? Tirar aqui. Igual a zero. Ponto e vírgula. Enquanto y for menor agora que as colunas do A, tá? Eu vou ter y mais mais. Tá?
colocar um escreva. Escreva. Vou colocar assim, ó. Informe o elemento, vírgula, x, vírgula, e colocar outro aqui, só para ficar mais apresentável, tá? Y, vírgula, da matriz A. Espaço. Não leia, né? Então vou ler a matriz A, x, y. Tá, perfeito. Aqui eu já vou preencher a minha matriz A, tá? Eu vou copiar todas as informações agora aqui. Vou dar um Ctrl C. Ctrl V. Tá? Só que agora não é a matriz A, agora é a matriz B. Tá? Então, matriz B. Tá? Então vou ler o número de linhas da matriz B e o número de colunas da matriz B. Tá? E agora eu vou preencher o número de linhas da matriz B e o número de colunas da matriz B. Tá? Basicamente a mesma coisa aqui. Tá? Lembrando que a gente tem que alterar a nossa matriz, né? Matriz aqui e aqui também. Bom, então eu informei o número de linhas e o número de colunas da matriz A e da matriz B, e aqui o usuário vai preencher essas duas matrizes, tá? Bom, eu vou colocar um limpo aqui, só para limpar todo o console, tá? E agora a gente vai começar a fazer algumas coisas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar essas duas matrizes, tá? Então, escreva. Eu já vou mostrar as matrizes antes de testar a multiplicação, tá? Porque se não existir a multiplicação, mesmo assim eu ainda mostro a matriz, tá? Eu vou colocar barra n, a matriz A, dois pontos, barra e. Beleza. Eu vou copiar toda a estrutura aqui, Ctrl C, Ctrl V, tá? Aqui vai ser linhas de A, colunas do A. Eu não tenho leia, né? Mas eu tenho só o escreva, tá? O escreva, o que eu vou ter? Vou ter basicamente só o elemento da matriz, né? Então, vou apagar tudo isso aqui. Aqui eu até posso deixar. Vou apagar aqui. Apago aqui, aqui, vírgula, beleza. E aqui então vou ter a matriz A na posição X e Y. Tá, perfeito. E fora aqui, eu vou colocar uma quebra de linha, né? Só para mostrar que realmente eu tenho uma quebra de linha, né? Só que eu não posso esquecer as chaves, tá? Eu acabei apagando por cima aqui, então eu tenho mais um par de chaves aqui que eu preciso cuidar, tá? Então eu tenho este, escrevo aqui, e eu tenho mais um par de chaves aqui. Beleza. E esse escreva, ele vem aqui. Escreva, tá? Barra N. Bom, basicamente é isso daqui, tá? Então aqui eu tenho toda a minha estrutura. Eu vou fazer a mesma coisa agora para a próxima matriz, tá? Então vou mostrar agora a matriz B. Tá? Então tenho matriz A e agora eu vou fazer escreva a matriz B, no caso, né? Ele está dando um sinal de erro aqui. A expressão escreva não deveria ser escrita. Remova a expressão para corrigir os problemas.
fazer uma coisa. Tá, isso aqui sai daqui. Talvez a gente tenha... Tá, beleza. Era uma chave que acabou ficando perdida ali, tá? Então, sempre cuidado com as chaves, tá, pessoal? Então, linhas de B e colunas de B. E aqui eu vou mostrar a matriz B. Bom, vamos fazer um teste aqui só para ver se está funcionando, tá? Eu vou criar duas matrizes aqui. Erro na linha 58. Tá? Eu acho que é isso aqui. Beleza. Eu vou criar uma matriz, matriz A, eu vou criar uma matriz 2 por 3, tá? Então são duas linhas e três colunas, tá? 1, 2, 3. Tá, beleza, já pulou para outra linha aqui embaixo, ó. Então, 4, 5 e 6. Tá? A gente criou uma matriz 2 por 3, agora eu vou criar uma matriz 3 por 2. Tá? Então, eu vou colocar 9, 8, 7, 6, 5, 4. E aí já mostrou pra gente aqui as matrizes. Ó. A princípio está tudo certo, né? Então, matriz A, 2 por 3. Então, a gente tem os elementos aqui que eu preenchi. E a outra era 3 por 2. Então, tá aqui também os elementos que eu preenchi. Estão, na verdade, né? Bom, agora vamos para o nosso teste, tá? E onde a gente vai testar se existe a multiplicação de matrizes, tá? E também a gente vai executar aquele trecho de código onde eu vou ter que acumular os valores, tá? Então, bastante atenção nessa parte aqui, tá? Bom, feito isso, então, agora eu vou testar, tá? Então, C, no bloco de condições, tá? Que eu vou executar. O que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar se as colunas de A é igual, então o valor que o usuário inseriu, né, é igual ao número de linhas de B. Se isso for igual, eu tenho que realizar a multiplicação. Tá? Se não for igual, tá, aí eu tenho que só mostrar que não é possível. Tá? Então, senão, eu vou abrir um bloco senão aqui porque eu gosto de abrir. Tá? Eu vou colocar assim, escreva. Vou colocar assim, ó, não é possível multiplicar as matrizes. Vou colocar uma vírgula aqui, tá? Vou colocar mais um escreva aqui embaixo. Só para completar a informação, tá? Vou colocar assim, ó, vírgula. Vou deixar sem acento, tá? Número de colunas da matriz A. Deixa eu apagar isso aqui. É diferente escreva. Eu estou colocando esses escrevas aqui só para não colocar tudo numa mesma linha para que vocês possam visualizar toda a frase, tá? Porque a frase é bem grande, mas daria para estar num único escreva, tá? Não é possível multiplicar as matrizes. O número de colunas da matriz A é diferente do número de linhas da matriz B. Tá. Bom, aqui a gente já consegue verificar, tá? Escreva. Vou colocar um escreva aqui. Vou colocar um barra N. Vou colocar OK. E aqui também eu vou colocar um barra N. Só para a gente quebrar, tá? Agora eu vou testar, tá? Vou inserir uma matriz aqui. O número de linhas tem que ser igual, né? Então 3 por 2, tá? E eu vou colocar uma matriz 2 por 5, por exemplo. Tá? Aí ele vai pedir os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Acho que eu fiz trocado, né? Peraí, deixa eu executar de novo. Vamos lá, programa interrompido. Vamos lá. Número de linhas do A, 2 por 3. Tá, agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Número de linhas de B, tá? Então, linhas de B tem que ser igual ao número de colunas de A. Quanto que a gente colocou lá? Acho que era 3, né? Então tem que ser 3 por 2 por 1, tá? Então vou colocar 1, 2, 3. Ok. Tá? Então quer dizer que o número de colunas é igual ao número de linhas. Então a gente consegue criar essa matriz. Tá? Então a gente tem os elementos aqui que foram preenchidos. Tá? Se não for possível, tá? Então vou colocar uma matriz aqui 2 por 2. Então 1, 2, 3, 4, 5. Número de colunas 1 por 1. Ou seja, tem um elemento. Na verdade, coloquei 5 lá, né? Vou colocar tudo 1 aqui, só para agilizar, tá? Na verdade, eu acho que acabei digitando o número errado aqui. Ele deu um erro. Vamos lá de novo. 2 por 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Beleza. 2 por 2. Eu vou criar uma matriz agora. De novo, coloquei 5. Tá. Vamos lá. 2 por 2. 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora sim. 1 por 1. Ou seja, tem um elemento. Eu vou colocar 11. Então, 1 por 1. Então, tá aqui, ó. Não é possível multiplicar as matrizes. O número de colunas da matriz A é diferente do número de linhas da matriz B. Tá, beleza. Deu certo. Então, nosso teste está valendo. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que montar a estrutura para fazer a multiplicação. E talvez isso aqui seja um pouco mais complexo, tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho que ver, tá? É que se existe a multiplicação, tá? No final eu vou mostrar a matriz, tá? Então posso... Claro que a matriz vai existir, né? Eu vou criar essa matriz. Então eu vou fazer o seguinte, vou copiar toda essa estrutura aqui, Ctrl V, tá? Vou colocar XY, beleza? Vou dar uma tabulação aqui, né? Ficar mais apresentável. Ok. Então vai ser agora o número. Essa matriz, a nova matriz, ela vai ter o número de linhas de A e o número de colunas do B. Tá? E ela vai ser uma matriz C. A gente vai criar essa matriz. Tá, beleza. Então isso aqui serve para eu mostrar a matriz no final. Tá? Mas como que eu vou criar essa matriz? Bom, agora eu vou ter que fazer algumas estruturas. Então vou colocar também para. Eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui e fazer as modificações direto aqui, tá? E aqui. Tá, beleza. Bom, eu vou pegar então as linhas, tá? E eu tenho que percorrer até as colunas do B, tá? Lembrando, eu vou pegando elemento elemento da linha, tá? E multiplicando por elemento elemento da coluna, tá? Da outra matriz, tá? Bom, como eu disse, neste ponto eu preciso de um valor para que eu possa guardar, tá, a multiplicação. A multiplicação, como a gente viu na fórmula, ele é um somatório, tá, dos termos da linha de uma matriz pelos termos da coluna da outra matriz. Tá? Então, ali ele funciona como somatório. Então, dependendo do número de elementos que tem a linha e a coluna, a gente vai executando a multiplicação e somando. Tá? Então, eu vou sempre iniciar esse contador nessa parte, tá? Então, inteiro. Vou colocar acumulador. Acumulador igual a zero, tá? Por que que eu inicio ele aqui e não lá em cima, tá? Porque eu só vou usar ele se a matriz, né, existir a multiplicação, tá?
E outro fato dele estar aqui dentro, tá? É porque toda vez que eu mudo de elemento aqui na minha coluna, tá? Eu tenho que ter esse novo acumulador. Então, eu fiz todo o somatório de uma linha por uma coluna, tá? Quando eu terminar o elemento, que o meu loop subir de novo no laço e entrar novamente, eu tenho que criar, eu tenho que zerar esse acumulador, né? Esse acumulador vai ser zerado para pegar a próxima linha pela coluna. Tá? Então, por isso que este acumulador fica aqui. Tá? E como eu quero pegar elemento a elemento da linha por elemento a elemento da coluna, eu tenho que ter uma nova estrutura para percorrer estes elementos. Então, eu vou colocar também uma estrutura aqui. Por isso que eu coloquei aquele Z, tá? Então, Z, enquanto Z, agora, tomar cuidado, enquanto Z for menor que o número de colunas do A, porque o número de colunas do A, tá? Ele é o mesmo que o número de linhas do B, tá? Então, colunas do A, então, Z mais mais. E aí, o que, que eu vou fazer aqui dentro deste laço? Até posso tirar esse escreva daqui, porque eu não vou usar ele. Tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o acumulador. Eu já inicializei ele com 0, né? Então, eu vou ter o acumulador. Eu vou deixar escrito aqui para vocês entenderem melhor, tá? Mas poderia deixar daquela forma resumida. Acumulador mais... E aí eu vou fazer a multiplicação. O número do elemento da matriz A vezes o elemento da coluna da matriz B. Tá? Eu vou colocar assim. Tá? Bom, eu tenho que fazer a multiplicação e ir somando esses valores. Por isso que eu tenho esse acumulador, tá? Agora atenção aqui os valores dos índices, tá? Eu tenho que pegar no x, tá? Então eu vou percorrer no índice x, tá? Então a linha eu estou no índice x, tá? Só que a coluna eu estou no índice z, tá? E aqui o inverso. Aqui eu estou na linha da matriz B no índice z e aqui eu estou na coluna do índice y, tá? Então, cuidado com essa partezinha aqui, porque eu vou ter que pegar elemento elemento da linha e multiplicar por elemento elemento da coluna, tá? Peguem o material e deem uma olhada na lógica, tá? Deem uma olhada na lógica ali da multiplicação de matrizes, tá? É aquele site que eu deixei ali para vocês, tá? Bom, quando eu tenho o acumulador então feito, então eu peguei todos os elementos da linha e multipliquei por todos os elementos da coluna. Eu vou ter o primeiro elemento que eu vou salvar na minha matriz que eu estou criando, tá? Então, aqui, quando eu sair dessa estrutura aqui, tá? Quando eu zerar o acumulador, tá? Eu vou ter a matriz C. Então, a matriz C vai ser x e y normalmente, que vai receber o valor do acumulador. E basicamente é isso aqui, tá? Então, bastante cuidado com essa parte aqui, ó. Essa parte aqui serve exatamente para eu fazer aquelas multiplicações de elemento elemento da linha por elemento elemento da coluna, tá? Fiz a multiplicação, tá? Guardei os valores no acumulador, salvo esse acumulador na primeira posição da minha matriz C, tá? E aí eu continuo executando. Aí eu vou passar para os próximos elementos, né? O segundo elemento da linha da matriz A, e aí eu vou pegar o primeiro elemento da coluna da outra matriz e vou fazer esse somatório, tá? Então, essa regra aqui, tá? Essa lógica aqui é o loop, tá? Daquele somatório, daquela multiplicação. Tá? A gente tem multiplicação de elemento a elemento pela soma dessas multiplicações. Tá? Então, o somatório está sendo feito aqui. Tá?
Atenção sempre aos índices, tá? Sugiro que vocês arrastem para baixo aqui, tá? O código e executem ele passo a passo, tá? Para ver a saída, tá? Também os elementos os valores que as suas variáveis estão assumindo. Bom, feito isso, vamos abrir o site aqui de novo, tá? Ele tinha um exemplo aqui, tá? Então ele tem uma matriz aqui 2 por 2A e tem uma matriz B aqui 2 por 3, tá? Então o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B, tá? Sendo que a matriz que vai ser gerada, ela vai ter o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então a gente tem a saída aqui, ó, o número de linhas de A e o número de colunas de B, que é a matriz C. Então aqui está todo o processo de multiplicação, ó. Vamos preencher agora essas matrizes com esses valores, tá? Eu vou só arrastar para o lado aqui, e daí eu consigo ir acompanhando aqui, tá? Bom, a princípio está tudo ok, vamos testar para ver se funciona. Então vou preencher a primeira matriz. A primeira matriz é 2 por 2, tá? Os valores que ela tem é 3, 2, 5 e menos 1. Bom, a matriz B, tá? Ela tem duas linhas e 3 colunas. Tá? E os valores que ela tem são 6, 4, menos 2, 0, 7 e 1. Tá? E aí ela faz o cálculo todo da matriz. Tá? Eu só não escrevi aqui, o resultado deu certo, tá, pessoal? Só que eu não coloquei ali, tá? Eu não coloquei o número da matriz, tá? Então deixa eu colocar aqui de novo, porque daí ficou faltando aqui. Ele colou o resultado de uma matriz na outra aqui, ó. Tá? Então deixa eu colocar aqui o nome que faltou da matriz C, né? Aqui onde eu escrevo a matriz, tem que colocar esse escreva aqui, ó. Ctrl C, onde eu escrevo a matriz C, vou colocar matriz C aqui. Beleza. Vamos lá de novo. Vamos fazer os cálculos aqui. Tá? Eu acho que um valor que eles colocaram aqui no site está errado, tá? Mas agora eu já explico para vocês. Então é 2 por 2. Tá? Então o primeiro valor é 3, 2, 5 e menos 1. Tá? A outra matriz é 2 por 3. Tá? Então eu tenho 6, 4 e menos 2. E aí eu pulo para a próxima linha, que é 0, 7 e 1. Tá? Bom, como a multiplicação é possível, então eu tenho o resultado aqui. Tem a matriz A, eu tenho a matriz B e tem a matriz C aqui. Tá? Deixa eu arrastar para o lado aqui agora de novo. Tá? E aí a gente vai comparar. Então os valores das matrizes que eu preenchi. Então, 3, 2, 5 e menos 1. 3, 2, 5 e menos 1. Aqui no site é 6, 4, menos 2, 0, 7 e 1. Então eu tenho aqui 6, 4, menos 2, 0, 7 e 1. Tá? E aí ele faz toda a multiplicação aqui. Tá? Eu acho que ele errou numa multiplicação. Eles acabaram errando numa multiplicação aqui, ó. Tá? Num valor, na verdade, né? Na soma aqui, ó. Tá? Eles colocaram 36, mas é 26, tá? Então, 2 mais 4, 6. E 1 mais 1 é 2. Então é 26 aqui, não 36 como eles colocaram. Mas o restante dos valores deu ok. Então, 18, 26, menos 4, ok, fechou. 30, 13 e menos 11, tá? Provavelmente foi um erro de digitação aqui que eles colocaram 36 em vez do 26, tá? Mas basicamente essa regra, tá? Então, essa multiplicação aqui, tá? A multiplicação desse elemento por este mais este por este, tá? Ele é controlado
dentro deste laço aqui, ó. Este laço aqui faz esse controle, tá? Esse laço faz a gente percorrer os elementos das linhas e da coluna, tá? De B e fazer a multiplicação, lógico, né? Da matriz, os elementos da matriz A pelos elementos da matriz B, tá? Então por isso que a gente tem esse outro par aqui, tá? A gente precisa de um laço da repetição, o melhor laço que se encaixa aqui dentro deste contexto é o par. Tá bem, pessoal? Esse aqui talvez seja um pouco mais complexo de vocês pegarem a lógica, mas vocês têm que estudar bem o conceito sobre multiplicação de matrizes, tá? Então pegar bem essa regrinha ali, tá? De como que é pegado o elemento da linha de uma matriz e o elemento da coluna da outra matriz. Multiplica-se e qual é os próximos elementos que se pegam para fazer a soma, tá? Então, executem esse código, coloquem um ponto de parada aqui, ó. Executem ele direto. Quando chegar nesse ponto de parada aqui, vocês executem ele passo a passo, tá? Então, sugiro que vocês executem ele passo a passo para que vocês possam ver o que está acontecendo aqui dentro, tá? Para vocês verem qual o elemento que vocês estão acessando e estão pegando para fazer a multiplicação. Tá bem? Bom, eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas é um exercício bem interessante aqui também, tá? Só uma coisa que eu quero pontuar: o Portugal não existe alocação dinâmica de memória. Então a gente está criando uma matriz, tá? 100%. Então a gente cria as matrizes 100% aqui. Desculpa. Mas a gente preenche essas matrizes, tá? Conforme os valores que o usuário informou para a linha e coluna delas, tá? Então essa matriz ela está criada na memória do computador 100%, mas a gente não preenche todos os espaços dela, tá? Por isso que parece que a gente criou uma matriz, na verdade, de 2 linhas por 3 colunas, tá? Mas a gente não criou, a gente está criando uma matriz 100%, tá? A gente só está definindo que a gente está usando só aqueles campos específicos, tá? Só aquelas partes específicas da matriz. Tá bem, pessoal? É uma questão que vocês devem estar atentos, tá? A gente não está criando, alocando dinamicamente uma memória da matriz, tá? A gente está criando a matriz 100% e a gente, através do número de linhas e colunas, a gente diz que está usando apenas aqueles espacinhos ali, tá? Mas tem todo o restante que está vazio, tá? Então, atenção nessas questões, tá bem? Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá like, se inscreva no canal, compartilhem, ative as notificações, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!